Olá, meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Vou deixar uma palavra de Deus nessa noite para vocês, para nós, né? Que Deus me deu nessa noite, que está no livro de Lucas, no capítulo 7, o primeiro versículo vai dizer assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chamando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes concedas isso? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, que não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei disso, de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder. E digo, este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus me deu nessa noite. Aquele centurião, né? Depois de Jesus ter concluído muitos discursos, ele passou por esse lugar, né, em Cafarnaum. Passou por Cafarnaum e ali estava esse centurião, né, de Cafarnaum. E ali o servo dele estava enfermo, né, quase morrendo. E ele foi, e ali ele disse para Jesus que somente uma palavra, né, que não era digno de que ele entrasse no telhado dele, mas que ele somente dissesse uma palavra, que o servo dele ia ser são, ia ser curado. E ele disse que ele tinha comando, né, comandava ali os empregados dele, diziam que vai, outro ia, outro vem, outro, né, aquela coisa. Então, quando o moço ficou enfermo, aí ele lembrou que Jesus ia passar por ali, ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, né? Com grande fé, esse homem foi e pediu para Jesus que somente uma palavra que Jesus falasse, o servo dele recebia a cura. Então, quando ele voltou para casa, chegou, o servo dele já estava curado. E Jesus disse assim, maravilhou-se dele, né? E seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, né?
Então ele achou aquela fé incrível daquele centurião, né? Que falou que somente uma palavra que ele dissesse, o servo dele seria curado. Então, irmãos, o que essa palavra diz para nós nessa noite, que nós viemos ter fé, né? Que colocar na mão de Deus nossos problemas, as nossas causas e ter fé em Jesus, confiar na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é que cura, ela que liberta, ela que salva, né? Então nós temos que confiar em Deus e confiar na palavra de Deus, né? Porque Deus ele é soberano, ele faz tudo o que ele quer, porque ele é dono de tudo, né? Então ali aquele moço, ele creu na palavra de Jesus, que somente uma palavra que ele dissesse, ele ia curar, né? E o servo dele ia ser curado. Ali também aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Ali também, quando ela soube que Jesus passaria por ali, ela tomou uma atitude, foi atrás de Jesus. Ela disse que se eu somente tocar na orla dos vestidos dele, eu vou ser curada. Então, quer dizer, meus irmãos, é uma fé muito grande, né? Porque não tinha como ela tocar, que ela chegar e pedir para Jesus orar por ela, pôr a mão nela, porque a multidão era muito grande. Porque Jesus, quando ele andou ressurreto aqui nessa terra, ele era acompanhado de muitas multidões, né? Todo lugar que ele ia tinha multidões seguindo ele. E ali, quando ela soube que ele passaria por ali, ela já estava sofrendo, né? Gastando muito com aquela doença. Ela foi e ela disse que somente eu tocar nas orlas dos vestidos dele eu vou ser curada. E ali, quando ela foi, ela tocou na orla do vestido dele, né? De Jesus. E Jesus diz: quem me tocou, né? Porque de mim saiu virtude. Aí ela diz: foi eu, Senhor. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, se eu for falar de pessoas de fé na Bíblia, nossa, meu Deus, muitos lugares, né? Que pessoas que têm muita fé, pessoas que teve fé de alcançar a vitória, né? Tem também aquele homem ali do tanque de Betesda, né? Também 38 anos ele estava esperando naquele tanque para ser curado. Ali também ele foi curado, né? Porque Jesus chegou e falou: quer explicação? Ele disse: quero, Senhor. Aí Jesus curou ele ali também, grande fé que aquele homem teve, né? Porque ele esperou muito tempo. Mas aquele dia Jesus chegou e curou ele ali, né? Que esperava tanto tempo ali. Não tinha quem ajudava ele. Quando chegava a vez dele, porque ele era paralítico, não tinha quem colocasse ele lá dentro, né? Aí chegava outro e descia na frente dele. Então ele não teve. Mas quando Jesus veio, quantas pessoas não tinha ali, né? Chegou a vez dele, Jesus curou ele ali, no tanque, né? Então, meus irmãos, a cura, Jesus, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Porque o povo tem mania de dizer que Jesus não tarda, Jesus não tarda, né? Não tarda e nem falha. Mas ele vem na hora certa, meus irmãos. Não sei como é o ditado que as pessoas falam, né? Mas nós temos que acreditar que Jesus, ele não vem, ele cumpre o que ele tem para cumprir na nossa vida. Só que no tempo dele, né? É no tempo dele, não é no nosso tempo. Então é isso, meu. Essa é a palavra que Deus me deu, que nós precisamos de mais fé para nós alcançar as misericórdias de Deus, para nós alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, que nós viemos, meus irmãos, ter fé em Deus, né? Ter muita fé é o que hoje, muitas das vezes nós nos alcançamos, porque faltamos fé, nós precisamos de muita fé. Fazer como esse moço falou, somente uma palavra que o Senhor disser, o meu servo vai ser curado, né? A mulher do fluxo de sangue falou: se eu chegar lá e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, né?
Mas as pessoas muitas das vezes, até mesmo vendo com os próprios olhos, não acreditam, né? Então, meus irmãos, que nós viemos ter fé, amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Medita, né, nessa palavra de 7 de Mateus, medita nessa palavra. E Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Tchau, fique com Deus.